como é que nós conseguimos chegar ao mercado dos hotéis independentes e quem é que vai ser o líder. Ora, se é feature A, se é feature B, se é feature C, eu também não sei. Tenho a certeza qual é que é a metodologia que eu vou usar para lá chegar, que é testar. Estar mais próximo do cliente, estar ativamente a ouvir o que o cliente está a dizer. E não tenho dúvida nenhuma que a empresa que vai ter o maior market share, conseguir vingar no mercado, ter maior sucesso, é aquela que conseguir, de forma mais eficiente, ouvir a necessidade do cliente e responder a essa necessidade. Sejam muito bem-vindos a mais um Bitalk, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra e hoje o nosso convidado é o Mário Moraes, co-founder da Climber. Bem-vindo, Mário. Olá, obrigado. Mário, antes de começarmos a falar aqui de negócios à portuguesa, nós ouvimos dizer que tu ganhaste um Quem Quer Ser Milionário. Como é que isso que aconteceu? Explica-nos lá. Pá, eu queria ir de férias, não tinha dinheiro, eram borbotanas, em janeiro de 2011. E disse, como é que eu posso ganhar dinheiro? Isto depois de ler o livro O Segredo, da Rhonda Byrne, que é mentaliza aquilo que tu queres e vais conseguir. E eu imprimi um cheque gigante, pus no meu quarto e disse, eu quero 3.000 euros em junho. E tinha 3.500 em maio. Fui eu quem quer ser milionário e ganhei. Mas onde é que foste tu Quem Quer Ser Milionário? Cá em Lisboa. Qual é que foi o teu segredo? Como é que ganhaste aquilo? Epá, eram 6 pessoas a responder as perguntas. Era um método diferente daquele que sai no filme, o mais famoso. Que é só um gajo a responder 15 questões. Eram 15 questões para 6 pessoas. Se alguma pessoa falha, sai do sistema e o montante divide-se, vai para metade. E quando chegou a mim, eu era o quinto gajo, já só pude responder 2 questões. Respondi corretamente e ganhei dinheiro. Mas e onde é que isso foi? Em Portugal? Foi aqui no Cabo Ruivo, nos estúdios da RTP. Espetáculo. E usaste esse dinheiro e foste viajar? Foi, gastei todo. Espera aí, então queres tu dizer que a tua única preparação foi imprimir um cheque e colá-lo na parede? Mentalização. É esse o segredo, poder da mente. Muito bem, muito bem. Ok. Então aí também tens uma capa de um romance no teu quarto, para aquele que tu queres escrever um dia? Epá, não estou convencido que quero escrever um livro. Pois já pensaste nisso? Tenho muitos textos escritos divididos em vários cadernos e várias pessoas estão a pedir para escrever. Tenho muita coisa de viagem escrita, mas não sei, não tenho esse... Seria um livro sobre viagens, é? A escrever seria, mas ao mesmo tempo estou-me a convencer para escrever um livro sobre empreendedorismo, porque já passei as etapas todas, quase todas, não cheguei a um exit, obviamente, que será o ultimate goal, mas não estou convencido que vou escrever. Ok, porquê? Pá, acho que é importante dar de volta ao ecossistema, eu gosto de fazer isso, mas não tem que ser baseado na minha experiência. Até porque a minha experiência não quero dizer que é a melhor. Está de longe de ser a melhor. E esses founders fizeram startups com mais sucesso mais rapidamente. E porque é que eu então hei de estar a partilhar a minha experiência? Acho que é um síndrome de impostor. Mas tens uma grande experiência em viagens, né? Já foste a muitos sítios. Qual foi o sítio que mais te marcou nas tuas viagens? Pá, de forma diferente vários. Irão por ser o mais surpreendente, Nepal por ser um país de trekking, o Mali por ser a coisa mais perigosa, mas afinal não era perigosa, foi também do caraças. Porque na fase porque estive lá a viver um ano e foi um choque cultural e viver de forma difícil. É verdade que foste preso na África do Sul? Não, fui preso na África, na Nigéria. Na Nigéria. Também fui preso em outros sítios, mas pronto, ok. Vamos manter por aí. É? Não queres partilhar? Vamos dizer que eu não gosto muito de regras. Portanto, gostas de seguir regra. Não gosto muito de seguir regras, tenho alguma dificuldade com a lei. E também estavas a falar do trekking. Foi aí que subiste a montanha mais alta do Middle East? Onde é que foi? Eu subi a montanha mais alta do Médio Oriente no Irão, 5.600 metros. No Irão. E adormeci no cume. Adormeceste no cume? Aí nesse momento decidi que nunca mais iria subir montanhas acima dos 6.000 metros. Adormeceste por falta de oxigênio? Sim. E como é que te preparaste para isso? Pá, subi montanhas com 3.500, 4.000 metros nos meses anteriores. Por acaso, daqui a uma semana vou subir mais 4.000 e tal. Mas tranquilo, eu volto. Prometo. Ok. Onde é que vais subir o quê? Toubkal, em Marrocos. Ok. No Atlas. No Atlas. Espetáculo. E tu achas que essas viagens que tu fizeste, esse espírito que tu tens, como é que tu ligavas isso ao espírito de empreendedorismo que também tens? Pá, o espírito de empreendedorismo é isto vai acontecer, vai ter que dar.
E subir a montanha é a mesma coisa. Quando um gajo está em dúvida se há de subir, só tem que ir. E quando está na montanha e está com dúvidas para onde é que é o caminho, se está a subir, é continuar a subir. Quando está para baixo e está com dúvidas, é continuar a descer. É tipo o oráculo, como é que se vai fazer isto? Deixa cá ver. É o mesmo feeling nas startups. É o mesmo feeling. Depois é a parte da aventura, a parte de ser um bocado louco. Não é uma pessoa normal que faz uma startup. Não é? Não é uma pessoa normal? Não é uma Explica lá isso um bocadinho. Não é uma pessoa regular, não é uma pessoa, não é o genérico da população que vai criar startups. É um gajo que sabe que vai ser muito duro e vai na mesma. Porquê? Porque dá pica, porque dá adrenalina, porque sabe que vai tirar coisas boas que a maior parte da população não aprecia. Por exemplo, eu aprecio mais aprender todos os dias e estar fora da minha zona de conforto do que estar numa zona de conforto. E as pessoas preferem estar na zona de conforto. Ou seja, é questão do risco, não é? Ou seja, a predisposição que as pessoas têm para o risco. Predisposição ao risco, sem dúvida. Eu quando estou na montanha e vou passar um penhasco que posso cair, eu penso, como é que eu posso mitigar o meu risco? Mas para mim não é perigoso. Para uma pessoa qualquer é perigoso. E, portanto, eu predisponho-me a passar aquele precipício porque sei que vai correr tudo bem à partida. Se eu cumprir certos Ou seja, seguranças, uma pessoa que tenha dificuldade em lidar com o risco, provavelmente não será um bom empreendedor. Pá, eu acho que não. Se uma pessoa é adversa ao risco de natureza, vai ter muita dificuldade a ser empreendedor, porque todos os dias é uma insegurança e tem que ser muito flexível e não se sabe o que é que vai acontecer. E há coisas que mudam. No meu negócio há coisas que mudam todos os dias, por mais planeado que esteja. E nós temos que estar ok com isso e mesmo, não só isso, só a empresa que nós montamos hoje vai ser uma empresa que vai ser diferente daqui a 3 meses e daqui a 6 meses. A estrutura, o número de pessoas, os requisitos, as necessidades. A exigência e, portanto, alguém que não esteja confortável com a mudança não vai ser um bom empreendedor, eu acho. Tu conheces empreendedores que tenham avesso ao risco? Que sejam avesso ao risco? Conheço alguns, mas não são o founder principal, aquele que está a delinear a estratégia e a liderar, a levar a empresa para a frente. Normalmente são perfis mais técnicos e eles são mais adversos ao risco. E mesmo na minha startup, eu e o meu cofundador temos diferentes perfis, apesar dele ter alguma predisposição ao risco, não tanto como eu. Mas tu não achas que uma predisposição muito grande ao risco também pode pôr em causa o projeto? Sem dúvida, mas eu acho que uma predisposição ao risco também tem que vir acompanhado com uma mitigação destes riscos, um plano de mitigação. E no meu caso, eu acho que sou bastante predisposto ao risco, também penso constantemente como é que eu posso mitigar esse risco. Ter plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, é uma coisa que nós seguimos na Climber desde o início para tudo e mais alguma coisa que seja importante. Como é que fazes esse processo? Portanto, o que tu estás a dizer no fundo é, quando tu tens uma ideia e estás a criar uma startup, tu tens o teu plano A, que é muito provável que esse plano vá falhar. E, portanto, seguramente vais para o B, C... Dou-te um exemplo concreto. Nós estivemos a fechar uma ronda de investimento. Já tínhamos levantado uma parte do capital, 60%, 70%, faltava-nos X mais. E nós pensámos, ok, qual é que é o plano A para atingir o resto da ronda? O plano A é este, mas provavelmente isto vai falhar. Ou há muito risco, a probabilidade de isto falhar é grande. Qual é que é o plano B? O plano B é ir à banca. O plano C é pedir a antecipação de capital de um investidor. Um plano E, antes de nós ficarmos sem runway, antes de não termos dinheiro para nos gerirmos, antes de ficarmos sem cash flow, dinheiro na conta. E nós tivemos que pensar vários cenários e acabámos por fechar o cenário H. E ainda bem que tínhamos estes cenários todos, porque se não tivéssemos, estávamos lixados. Ou então estávamos a ser muito reativos. E a nossa ótica de pensar é, se o plano A falhar, o que é que nós podemos fazer já para ativar o B? Ou na maior parte das vezes já está o plano B, C, D ativos, a correr ao mesmo tempo. Se eu tenho que ir ao banco e eu sei que o banco vai ter que demorar 15 dias a aprovar um pedido de um loan, como é que se diz loan? Empréstimo, já temos que estar a planear esse espaço de antemão. Portanto, como é que eu estou a mitigar o meu risco? Começar o plano B, C, D, E de antemão. Mário, mas queres dizer que tu implementaste mesmo uma metodologia dentro da empresa em termos da gestão de risco? Ou seja, há um período em que vocês avaliam os riscos inerentes ao negócio ou essa avaliação é feita ad hoc? Olha, eu acho que é feita ad hoc, mas está principalmente implementado na cabeça dos founders para coisas bastante importantes. Para coisas mais rotineiras, eu acho que nós não temos planos para tudo que seja coisas rotineiras. Reagimos rapidamente, sim. Mas não temos planos A, B, C, D para coisas rotineiras. O que é que são as coisas principais que tu consideras?
Certificar que há dinheiro disponível para a empresa nunca ficar sem pagar salários, por exemplo. Acho que isso é importantíssimo. O mais importante da empresa é as pessoas. Mais do que os clientes, mais do que o produto, mais do que o mercado. É as pessoas que estão a trabalhar connosco. Nós não podemos simplesmente não pagar salários. Eu acho que isso é muito bom. Gera desconfiança, as pessoas vão ficar desmotivadas e nós queremos evitar isso enquanto founders. Segundo, para além da equipa, para além do dinheiro que precisas para manter a empresa a funcionar, quais são os outros pontos que tu consideras principais numa empresa, numa startup? Continuar a crescer. Se tu estás a ter um volume de pedidos de novos clientes, a receita está a crescer e a partir do momento se não conseguires garantir a continuidade desse crescimento, acho que estás é um custo de oportunidade, é uma oportunidade perdida. O teu objetivo enquanto founder é crescer a empresa. Portanto, se não estás a conseguir dar vazão naquele momento que há procura, então... Portanto, para ti, para além das coisas rotineiras, é ter a certeza que a empresa tem dinheiro, ter a certeza que a empresa está a crescer e ter a certeza que o produto... E ter a certeza que a empresa tem dinheiro. Ter a certeza que a empresa tem dinheiro, claro. Que o produto está a crescer. Certo. Não, é que em ambas as questões está em causa o dinheiro, não é? Reformula lá a questão, a inicial, que era... A minha questão era, Relembro. o que é que não era a parte rotineira? Portanto, tu disseste que há decisões que são rotineiras e que vocês não têm uma lógica de pensar em planos A, B, C, D. Olha, uma coisa básica. Tu tens a tua equipa e tu sabes o nível de motivação de cada um dos colaboradores. Ou deverias saber. Se tu estás a pensar que há um risco sequer de alguém sair, já tens de estar a mitigá-lo. Já tens de ter perfis identificados. Já foste falar com a pessoa, perguntar feedback, o que é que pode ser melhorado, há alguma coisa que estás insatisfeito, o que é que posso fazer por ti. Dar aumentos, ser proativo a dar aumentos às pessoas e não reativo a pessoa ter que ir falar contigo, eu queria um aumento salarial porque estou com esta dificuldade ou porque simplesmente quero aumentar o meu salário. Eu acho que é o nosso papel do Founders chegar ao pé da pessoa e perceber, vou ter que lhe dar um aumento, é preciso dar um aumento, ela merece um aumento, e nós fazemos isso. Mais uma vez para manter os nossos colaboradores. Certo. E em termos de estratégia de produto, tu fazes isso coletivamente ou deixas isso mais para os founders? Portanto, vocês são dois, não é? 2 co-founders. Vocês deixam isso mais para vocês ou como é que tu trabalhas com a equipa para ver a estratégia? Cada vez mais sentimos uma necessidade do produto e vendas estar bem ligado, estarem bem a comunicar regularmente a par do que está a acontecer. No passado tivemos algumas dificuldades e isto é mau para a empresa. Portanto, para qualquer empresa, o produto e vendas têm que estar a comunicar, ou o produto e business têm que estar a comunicar. Portanto, o que nós fazemos hoje em dia, o nosso Product Manager vem 2 ou 3 vezes por semana à nossa equipa de vendas fazer um daily stand-up e dizer o que é que está a acontecer e porque é que se foram tomadas certas decisões, porque é que o produto está a desenvolver feature A e não está a desenvolver feature B. E recebe input da equipa de vendas que diz, ok, faz sentido porque eu falei com os clientes e os clientes estão a pedir todos esta feature. Portanto, faz sentido. Do ponto de vista de mitigação de risco de desenvolvimento, planos A, B, C novamente para desenvolvimento de produto. Uma coisa que nos aconteceu recentemente, a Climber faz integrações com hotéis, com o sistema de reservas dos hotéis, cada hotel tem um sistema de reservas. Há muitos sistemas de reservas, há 150 a nível mundial. Portanto, o que nós fizemos foi, em alguns casos, integrar diretamente com esses sistemas de reservas, noutros casos foi integrar com umas plataformas mid-layers, que são intermediários entre nós e esses sistemas de reservas. O que é que nos permite a nós? Para mim, permite-nos fazer só uma integração e essa integração permite-nos trabalhar com vários hotéis à volta do mundo. Só que isso tem um risco inerente, que é, como nós estamos a trabalhar com intermediários, plataformas integradoras, se essa plataforma integradora desaparecer, nós não podemos trabalhar com esses hotéis. E aconteceu-nos recentemente destas plataformas intermédias, que era o nosso maior parceiro, que era a Snapshot, encerrar portas. Encerrar portas com um aviso de 6 semanas. Portanto, nós temos 20 clientes em comum que ou reagimos rapidamente e arranjamos uma integração, uma alternativa e conseguimos continuar a trabalhar com esses clientes, ou perdemos ali MRR, Monthly Recurring Revenue, receita recorrente que nos está a chegar todos os meses. Como é que resolveram o assunto? E nós já temos uma parte metade dos clientes já estão resolvidos, outra metade ainda não estão resolvidos. Mas isso é um risco que nós já sabíamos há muito tempo, que estar a integrar com plataformas intermediárias traz um risco para o nosso negócio, porque nós não temos internamente o controle do que é que estamos a fazer. Se um player desaparecer, se aqui uma bomba nuclear, nós estamos lixados. Então, uma das coisas que nós estamos a fazer agora para mitigar o crescimento da empresa em termos relacionados com integrações, Product Roadmap, é exatamente não estar dependente de plataformas externas e intermediárias, que, por um lado, podem acelerar o crescimento da empresa, mas se a empresa desaparecer,
nós estamos Sim, mas no lixados. fundo, no início fez sentido vocês utilizarem essas plataformas porque era uma forma de chegarem mais rapidamente, terem um produto pronto muito mais rapidamente, não é? Sem dúvida, e isso tem que ser sempre avaliado no caso em que nós estamos, no contexto. Numa fase inicial fará todo sentido, numa fase de consolidação da empresa e mitigação de risco faz sentido fazer integrações diretas. E, portanto, é papel do founder estar sempre a pensar como é que eu hei de mitigar estes riscos. Aliás, eu até diria, para um founder, recorrentemente, deveria haver 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, cada trimestre, olhar para o seu negócio e fazer uma lista de coisas que poderiam matar a empresa se acontecessem. E depois responder a esses bullet points, como é que se deveria resolver. Mário, tu há bocado disseste que periodicamente a equipa de desenvolvimento vinha falar com a equipa de vendas e fazia um ponto da situação basicamente dos desenvolvimentos que estão a ser feitos, não é? E depois ouvia o feedback da equipa de vendas. Uhum. Portanto, estás a dar primazia à visão do produto ou à reação do cliente? Porque aquilo que parece é que estás efetivamente a dar primazia àquilo que é a visão do produto e depois tentar perceber como é que o cliente vai reagir a isso. Como é que tu lidas com esse... Porque normalmente há visões diferentes, não é? Que, pelo contrário, adaptam aquilo que o cliente pede que seja feito. Isto é o que eu acredito. E é a estrutura que nós seguimos na Climber neste momento. Nós neste momento temos 12 pessoas na Climber e há uma pessoa que gera a equipa de produto, que é um Product Manager. Este Product Manager não só constantemente está a falar com clientes, fazer validação de novas features, receber feedback, é como se senta com o Customer Support e trabalham um ao lado do outro. Mas como é que ele faz essa validação? E o Customer Support todos os dias fala com clientes, ou resolver bugs, ou fazer questionários, ou fazer entrevistas de Customer Discovery ou de satisfação. E, portanto, é a pessoa que dentro da Climber que sabe mais sobre o que está a acontecer no mercado, o feeling que os nossos clientes têm do nosso produto e que coisas novas é que estão a pedir. Portanto, como estas duas pessoas, o Customer Support e o Product Manager, trabalham em conjunto, o Product Manager tem informação quer de produto, quer do mercado. Portanto, é esta pessoa, este Product Manager, que vem falar connosco à equipa de vendas. A equipa de vendas tem um feedback de quando está a vender, os clientes fazerem pergunta, mas você não teria também isto? Você não teria também isto? Portanto, o que é que poderia ser mais desenvolvido? Que nós não temos neste momento. Portanto, não estamos a ser reativos ao mercado, estamos a tentar absorver informação, quer dos clientes atuais, quer dos novos clientes que nós poderíamos eventualmente trazer através da equipa de vendas. Estamos a receber também o esforço de desenvolvimento do feedback da parte do produto. E como é que tu lidas aí com a parte da concorrência? Porque outro feedback que podes ter é o que é que a concorrência está a colocar no mercado, não é? Portanto, e como é que os clientes reagem a isso? Consegues fazer esse tracking? É responsabilidade do Product Manager analisar constantemente a concorrência e ver o que a concorrência está a desenvolver, e quando faz uma sugestão de desenvolvimento de uma nova feature, porque os clientes pediram, porque para nós em termos de esforço de desenvolvimento não é demasiado, porque o retorno que poderá trazer ao negócio é enorme, mas versus a concorrência, como é que isto se comparava, como é que nós nos posicionaríamos, que vantagem é que nos poderá dar versus a concorrência. Portanto, ele pensa esse facto também. Sendo que eu também, enquanto founder, tenho muito conhecimento do que é que está a acontecer na concorrência e falo com o Product Manager e trago-lhe os meus insights. Portanto, como a equipa é pequena, não está propriamente um processo montado neste momento, simplesmente acontece ad hoc, nós irmos falando e temos um canal do Slack que é chamado dos Competitors, onde estamos a pôr constantemente informação da concorrência que surge. Ok. E já agora, mano, para percebermos um bocadinho, podes falar um bocadinho da Climber, o que é que a Climber faz exatamente? Sim, também é bom lembrar. É bom. Climber é um software hoteleiro, é um software de Revenue Management, em português gestão de receitas, mas mais famoso por Revenue Management, e o que nós fazemos é essencialmente recomendar o preço ótimo que os hotéis têm que vender os quartos. Portanto, é uma plataforma de gestão em que nós implementamos tarifas dinâmicas nos hotéis, de forma a que os hotéis consigam agir de forma mais proativa às variações da procura e da oferta no mercado e conseguirem ter um aumento de receita por causa disso. E como é que vocês sabem qual é que é o preço ótimo para o hotel? Há muitos fatores que nós seguimos. Nós temos a procura na cidade, temos eventos na cidade, temos os preços da concorrência e a variação da concorrência, temos o posicionamento dos preços do meu hotel nos preços na variação dos preços da concorrência, e depois temos também informação do próprio hotel. Na informação do próprio hotel temos informação de reservas, onde nós vamos ficar sempre que disponível 3 anos de histórico do próprio hotel, e com base nestes insights todos nós computamos o preço ótimo que temos que estar a vender, que o hotel tem que estar a vender certas tipologias de quartos, e depois mandamos os preços para os canais online, para a Booking.com, para a Expedia, para o site do hotel e para os
100 canais onde o hotel está a vender. Há outras fontes de dados que nós temos identificados que ainda não estamos a fazer tracking. Eu dou-vos um caso concreto, por exemplo, o fator climatérico. Se está a chover e eu tenho um hotel na Serra da Estrela, eu sei que este fim de semana vou ter menos procura. Portanto, isso devia ser considerado para certos tipos de hotéis, que nós ainda não estamos a incorporar, mas vamos incorporar em breve. Mário, como é que os hotéis conseguem avaliar o retorno do investimento com software desse tipo? Nós fazemos uma análise logo inicialmente em que perguntamos ao cliente que tipo de mix de segmentos é que ele tem. E um mix de segmentos explicando pode ser um segmento direto, ou um cliente reserva através da Booking ou através do site do próprio hotel. Podem ter MICE, que é Meetings, Incentives, Corporates and Events, portanto reuniões grandes, espaços de conferência. Podem ter grupos de lazer, em que vêm 50 pessoas para o meu hotel. Podem ter operadores de turismo, que vêm através de agências de viagens, por exemplo. E todos eles têm um custo associado. Os operadores de turismo, os wholesalers, levam uma grande fatia da minha receita. Assim como a Booking leva 18%, 19%, 21%. E, portanto, se eu conseguir medir logo à partida, para um determinado momento futuro, que este hotel não vai necessitar de vender a um grupo, ou a um wholesaler, ou à Booking, porque consegue vender diretamente, nós sabemos logo ali que aumento de receita é esperado para um determinado momento para esse hotel. E, portanto, como nós sabemos o número de quartos, o preço médio da tarifa, o ADR, diária, nós conseguimos estimar sabemos quanto é que ele está a ganhar agora, quanto é que fechou no último ano e quanto é que fecharia se começasse a trabalhar connosco. Portanto, o que nós vemos quando trabalhamos com hotéis é que num primeiro ano, quando o hotel muda uma série de processos em termos de revenue management e consegue começar a ser mais proativo na mudança de preços, a fechar certos canais em certas alturas, não ter overbookings, não ter cancelamentos, ter um aumento de receita mais rápido e depois nos anos subsequentes continua a ter um aumento de receita, mas é uma coisa mais não é residual, porque é significativo, mas em vez de ser um aumento de receita de 20% no primeiro ano, no segundo ano já tem 10% e depois no terceiro ano tem 6% ou 8%. Mário, mas isso estás a descrever o vosso processo, ou seja, porque em bom rigor qualquer solução que se apresente no mercado só existe ou só tem sucesso se ela for útil para os clientes a que é dirigida. E normalmente há uma grande dificuldade em avaliar de facto qual é o retorno desse investimento que o cliente faz na solução. Portanto, o momento, aquela do nice to have ou must to have, não é? É uma diferença muito grande, não é? É aquilo que faz com que o cliente dê valor efetivo à solução que é apresentada e à solução que é implementada e que possa fazer de facto e definir o sucesso da solução e da startup ou da empresa, ou aquilo que for, não é? Portanto, agora, encontrar a forma como medir esse sucesso, medir esse retorno, é importante não só da parte da empresa que presta o serviço, mas também da parte da empresa que recebe o serviço. Sem dúvida. E se não houver, logo à partida, um entendimento de ambos, o mesmo entendimento de como é que essa medição é feita, não é? A coisa não vai funcionar. É um ótimo ponto. Eu até posso falar da experiência minha da Climber. No início, os investidores, lembro-me há 4 anos atrás, quando nós estávamos a lançar a empresa, os investidores perguntavam-me, mas qual é que é o retorno que vocês já têm nos clientes? E eu não conseguia responder. Nem me parecia uma pergunta normal naquele momento. Hoje em dia faz-me todo sentido que um investidor pergunte e que o empreendedor saiba responder. Porque se não há um valor imediato que ele consiga medir, essa mensagem não vai passar ao cliente e ele não vai conseguir fazer vendas. Ou não de forma tão fácil. Hoje em dia eu vejo muito a falar com early stage founders um problema que é mas qual é que é a tua solução? O que é que vocês trazem de benéfico aos clientes? Qual é o valor? Qual é que é o valor que vocês aportam aos clientes? E eles começam a falar, a descrever features. Não. Qual é que é o problema e depois qual é que é a solução? E não há uma ligação direta entre a solução e um problema. Aliás, a maior parte das vezes eles começam por descrever primeiro a solução. E esse é um problema. É um grande problema, porque o principal problema do empreendedorismo, não só em Portugal, mas de forma genérica, é que nós criamos produtos que não resolvem problemas de ninguém. E muitas vezes, efetivamente, as pessoas pensam que estão a responder a um problema e o problema não existe. Ou pode ser um nice to have, mas não é um must have. Não é? Portanto, é exato. Quem tem realmente o problema interpreta de uma forma completamente diferente e coloca em cima da mesa de uma forma diferente. Portanto, as boas startups resolvem problemas graves. Não são nice to have, são must haves. Que precisam ser resolvidos. E os clientes estão dispostos a pagar por isso. E, portanto, é preciso rapidamente, quando estamos a desenhar uma solução, prototipá-la, pô-lo no cliente e fazer logo uma medição do que é que nós estamos a gerar ao cliente. E as coisas são sempre básicas. Ou há um aumento de receita para o cliente, aumento das vendas. Mas a medição tem que ser feita pelo cliente.
Sem Tem dúvida. que ser acordada. Tem que ser concordado. Porque se ele não assumir essa medição, se ele não assumir essas métricas e a vantagem, o valor que efetivamente recebe, não é? Ele não vai pagar por isso. Eu, enquanto founder, posso estar a assumir que vou trazer X e Y de vantagens e o cliente ter uma perspectiva completamente diferente. Portanto, é preciso perguntar ao cliente se ele está de acordo que isto é o que vai ser gerado. No nosso caso em concreto, nós perguntamos ao cliente quantas horas é que são despendidas em análises de revenue manuais que eles fazem em Excel. E depois substituímos isso. Ok, então nós conseguimos poupar 20 horas à semana. Uma hora da semana do revenue custa X, então nós estamos a poupar X ao mês. E ele diz, sim, ok. E muitas vezes nem ele tinha isso contabilizado. Portanto, é muito importante contabilizar sempre o valor, seja em termos de horas poupadas, aumento da receita ou eficiência tornada que se gerou dentro da organização. E é difícil medir a eficiência, porque a eficiência muitas vezes tem a ver com comunicação. Passou uma comunicação interna, passou, por exemplo, um Trello. Uma ferramenta, vamos imaginar como é que se mede o valor do Trello. Anteriormente, uma organização que tem 10 colaboradores geria as suas tarefas numa folha de papel, hoje em dia gerem num método Kanban online. E há 10 utilizadores da organização que antes não usavam e que agora usam. Portanto, sou muito mais eficiente a gerir as minhas tarefas, produzo mais para a organização. Mas como é que se mede esse output de eficiência? É difícil, mas nota-se que há maior... Pronto. Mas é preciso sempre arranjar a maneira de mostrar ao cliente que há um valor e esse tem que ser medido. Quanto mais mensurável possível, melhor. É a tal métrica, é a tal velha nota do não lembro agora do nome dele, mas que diz o que não é medido não é mensurável, não é melhorado. Certo. E o que é que tu dirias a esses founders? Porque realmente eu também senti muito isso que tu disse, que as pessoas gostam muito de descrever a solução do que estão a fazer sem realmente irem aos problemas. Como é que às vezes tu tens uma ideia numa área e até queres fazer determinadas features, como é que tu podes passar por um processo para te ajudar a identificar um problema que tu possas resolver com a solução que tu estás a fazer, ou isso nunca deve acontecer e deves começar sempre pelo problema e não pelo produto? Eu fico logo suspicious quando ouço, epá, tenho uma grande ideia. X. Diz-me que tens um grande problema para resolver. É isso que eu gosto de ouvir. Portanto, eu prefiro o método de ter um problema e depois partir para a solução. Porque ter ideias, soluções e depois ir à procura de um problema, epá, até pode ser que encontres. E há startups que eu conheço que levantaram capital e que estão hoje bem no mercado dessa forma. Criaram um produto e depois foram à procura de clientes para eles. Não, pá, primeiro identifica-se um problema, quem é que são os clientes que têm esse problema e depois cria-se uma solução. Para mim isso parece uma lógica mais razoável. Okay. E com mais chances de sucesso. Mas existem empresas que fazem o contrário. Sem dúvida. E que levantaram muito dinheiro. Sem dúvida. E tiveram sorte. A questão é, se no futuro, esse dinheiro quando acabar o runaway e o investimento dos investidores, eles vão conseguir manter o valor para os clientes e vão conseguir ter revenue suficiente para manter a empresa. Pá, assim, se for uma tecnologia super disruptiva que não aparecesse no mercado e várias indústrias estão dispostas a experimentá-la, porque é uma coisa nova e as pessoas pagam para ver, depois com adaptação a esses verticais específicos, a solução até pode vir a ser uma grande cena. Mas é arriscado. Eu, pessoalmente, Mário Founder, não tenho interesse em desenvolver soluções assim. O que estás a dizer, no fundo, é que tu podes começar com um produto e não ter claramente o problema identificado, mas à medida que fores evoluindo vais percebendo certos pain points do cliente, vais percebendo para onde podes virar o teu produto e essas soluções que à partida eram um produto passam a resolver um problema real que eles perceberam mais à frente. E isso chama-se Product Market Fit. Chegar ao Product Market Fit, que é o que todas as empresas procuram, que é ter um produto que resolve de forma relevante um problema de alguém, de um nicho, de um segmento. A questão é a questão de transformares uma tecnologia num produto, não é? Portanto, aquilo que vocês estavam a falar efetivamente é alguém criou uma tecnologia, não sabe exatamente qual é a aplicação que tem para essa tecnologia e depois vai à procura de problemas a que ela possa responder. Isso acontece muito com a investigação que vem das faculdades. Exatamente. Portanto, é uma abordagem que tem razão de ser. Portanto, sobretudo quando se traz, de facto, tecnologias que são disruptivas. Não é? Sim. E isso é tal transferência de tecnologia que existe em várias faculdades. Que existem laboratórios, pessoas que estão à procura de case studies onde possam aplicar essa tecnologia. A dificuldade que vocês enunciaram de esta dicotomia, que é ter a ideia e ir à procura da solução ou ter a tecnologia e ir à procura do problema, não é? É uma das dicotomias que leva, de facto, a que haja uma grande dificuldade da parte das universidades, não é? Em concretizar tecnologias e conhecimento que eles criam em negócio. Eu acho que há uma grande oportunidade, e eu, se não tivesse a fazer Climber e não tivesse outros interesses, poderia fazer isso,
que é ir às faculdades, identificar que tecnologias é que foram desenvolvidas em projetos de PhDs ou não, de mestrado, e ir à procura de casos reais onde é que essa tecnologia pudesse ser aplicada. Eu acho que é um negócio brutal aí para ser explorado. É verdade. E qual é que achas que é a dificuldade? Porque é que isso não está a acontecer? Quais são as dificuldades que as universidades têm? É que, do que eu vejo, eles pensam muito na tecnologia, mas ninguém está lá para pensar nos problemas realmente onde aquilo pode ser aplicado, não é? Então, eu acho que é um até mindset o problema que até falta? não é só pensar na tecnologia, é que muitas vezes não pensam na tecnologia. Muitas vezes pensam no mestrado que tem que ser feito, no doutoramento que tem que ser No escrito, paper que querem escrever. no paper que tem que ser apresentado na conferência, porque eles são muito pressionados em termos da produção de papers e acabam por colocar para o segundo plano aquilo que estão efetivamente a desenvolver, não é? Portanto, quanto mais ainda procurar a solução no mercado. Eu acho que não há um problema, há vários problemas. Normalmente essas pessoas são geeks de laboratório, são gajos altamente técnicos, que não têm propriamente social skills nem conhecimento de negócio. Portanto, não são uma pessoa que facilmente consiga criar uma empresa logo a seguir, a recrutar pessoas, treiná-las, falar com investidores. E portanto é difícil encontrar um empreendedor que tem um mix de técnico com business nas faculdades. Se calhar há aí uma oportunidade, que é começar a investir em founders, gajos como o Nuno da Fidzai, que eram gajos de laboratórios altamente inteligentes, e depois formá-los em negócio e gestão, e olha, e sai empresas billion dollar companies. Outra alternativa poderia ser, essas pessoas podem ser muito bons co-founders. Portanto, na parte de produto, e encontrarem outra pessoa. Portanto, nós poderíamos, por exemplo, juntar pessoas que estão-se a formar nas áreas de business e tentá-las juntar com as áreas Faz todo sentido. tech. E haveria, na minha opinião, um problema que é, normalmente, quem teve a desenvolver essas tecnologias durante 3, 4, 5 anos, ou se são pós-doc já há mais tempo, normalmente tem assim egos grandes, que é difícil lidar com eles, porque é o bebé deles. E depois tem o síndrome do impostor, que é, eu não sei se isto é assim tão bom, não quero pôr já isto no mercado, não quero pôr isto à frente do cliente. Eu tenho o nosso product manager, que é um gajo altamente inteligente, as pessoas mais inteligentes que eu conheço, pós-doc, e eu dizia, tu és fantástico a falar com clientes, tu agora vais falar com clientes. O gajo tinha medo. Não, eu não quero falar com clientes. Hoje em dia é o nosso product manager que é o meu sucesso. E portanto o gajo teve que ultrapassar esse medo. Eu acho que é uma grande ideia. Deveria ser feito. Até porque já existem investidores no mercado, no caso da Armilar, cá em Portugal, que só investem, ou não é só, mas a sua tese de investimento é em deep tech. Portanto, tecnologias que foram desenvolvidas e que têm um IP associado a isso. E normalmente vão buscar às universidades. E vão buscar às universidades a maior parte das vezes. Pois. Diz-me uma coisa agora completamente diferente. Em relação há bocado estamos a falar da Climber. Eu queria agarrar num ponto que é, tu tens muita competição na Climber, tens outras empresas a fazer o mesmo, não é? Às vezes existe esta ideia nas startups que é, estás a fazer uma startup, existem competidores, se existem competidores não me vou meter. E a tua lógica foi um bocadinho diferente, porque até tu quando começaste a Climber penso que já existiam empresas a fazer o mesmo, não é? Qual é que é o teu pensamento sobre os competidores e como é que tu os usas para te manteres motivado e crescer a Climber e teres uma visão no futuro de como é que os vais ultrapassar? Porque imagino que essa seja uma ideia que tu tenhas. Sim. Eu gosto muito da ótica do copycat, em primeiro lugar. A ótica do Rocket Internet, que é ver modelos que estão a funcionar noutras geografias, noutros mercados, noutros segmentos e trazê-los para o meu segmento ou para o meu mercado. Adoro isso. E por isso é que empresas enormes, billion dollar commerce, como a Groupon, funcionaram. Funcionaram em Portugal, como funcionam no Brasil, porque já estavam a funcionar nos Estados Unidos. Portanto, vamos só buscar um modelo que já funcionou, fazer o reverse engineering, ver o que é preciso para implementar numa nova geografia. Portanto, eu adoro isso. Acho que é muito útil para desenvolvimento até de países. Se nós fôssemos para a África com uma série de conceitos que nós já temos aqui em Portugal, ou em Portugal não, na Europa, no países ditos desenvolvidos, iriam mais rapidamente ter impacto na África também. Não estou a dizer que o que nós fazemos cá é o melhor e que deve ser feito em África, não é isso que eu estou a dizer, é o oposto. Até. Do ponto de vista da concorrência, eu acredito que onde há concorrência é bom sinal. Haver concorrência é bom sinal. Significa que estás num bom mercado é onde há procura. Mas já podes estar tarde, não é? Já podes entrar demasiado tarde. Sim, mas startups também têm a ver com inovação. E, portanto, qual é que é o edge que nós podemos criar? Qual é que é a diferenciação que nós podemos criar para nos posicionarmos no mercado? E dentro de um mercado há sempre diferentes nichos. E há sempre esses diferentes nichos, se nós formos avaliá-los, há uns que estão bastante satisfeitos, outros estão médios satisfeitos, outros estão pouco satisfeitos. E esses pouco satisfeitos eu quero dizer que há alguma coisa que eu posso fazer para o deixar mais satisfeito. No caso em concreto da Climber, havia soluções de revenue management, mas estavam focados no top of the pyramid, estavam focados nas cadeias de hotéis
mais luxuosas nas grandes cadeias multinacionais. O segmento intermédio, que são cadeias locais, que tipicamente estão presentes num ou dois países, não conseguiam usar essas tecnologias que já existiam. Porquê? Porque eram muito complexas e eram muito caras também. Portanto, essas cadeias intermédias, essas cadeias, que hoje em dia são os principais, é o principal número de hotéis em Portugal, que vão entre 2 a 3 a 30 hotéis em média, criam soluções mais simples de usar, porque não entendiam o revenue management tão complexo, ainda não tinham esse nível de educação. Portanto, o espaço para a Climber nesse momento foi, criar uma solução de revenue management mais simples de usar. O que é que nós fizemos? Olhámos para a concorrência e vimos o que é que a concorrência tem que é valorizada pelas cadeias nacionais, locais. Não só em Portugal, mas noutros países. Então deste grupo de features, que são 100 features, nós vamos só desenvolver 10. Desenvolvemos as 10, vamos vender e conseguimos vender. E portanto não temos que reinventar a roda. É pegar no que é responder a uma necessidade dos clientes. E acho que é isso. O empreendedorismo não é assim tão complicado. É responder à necessidade de alguém. Resolver o problema de alguém. Hoje em dia, nós temos que chegar a outro segmento de clientes que são os hotéis independentes. E ninguém nos sabe dizer como é que nós vamos chegar aos hotéis independentes. Temos que os descobrir por nós próprios. Como é que nós vamos descobrir? Como é que a concorrência vai descobrir? Porque estamos todos a ir ao mesmo. Estamos todos a ir ao fundo da pirâmide dos hotéis, que é a maior, que é a base da pirâmide, onde está o maior número de hotéis do mundo. Como é que nós vamos responder às necessidades destes clientes? O que estás a dizer, Mário, é que os concorrentes começaram a baixar na pirâmide. Sim, top, bottom, um approach de cima para baixo. Dos maiores para os mais pequenos. Hoje em dia a resposta que a Climber e com de certeza que todos os nossos concorrentes estão a tentar responder é como é que nós conseguimos chegar ao mercado dos hotéis independentes e quem é que vai ser o líder. Ora, se é feature A, se é feature B, se é feature C, eu também não sei. Tenho a certeza qual é que é a metodologia que eu vou usar para lá chegar, que é testar. Estar mais próximo do cliente, estar ativamente a ouvir o que o cliente está a dizer. E não tenho dúvida nenhuma que a empresa que vai ter o maior market share, conseguir vingar no mercado, ter maior sucesso, é aquela que conseguir de forma mais eficiente ouvir a necessidade do cliente e responder a essa necessidade. Depois há outras variâncias, que é quem consegue levantar capital mais rapidamente, quem tem maior número de recursos, a geografia ajuda por causa das time zones, etc. Mas no fundo é aquele que tiver a melhor tecnologia, aquele que conseguir responder de forma mais específica ao problema do cliente é o que vai ajudar a resolvê-lo. E qual é que é a tua visão para o futuro, no futuro do revenue management? Portanto, para onde é que vai evoluir? O revenue management é uma área que nasceu nas airlines, nas companhias aéreas, e depois tradicionalmente passa para as outras indústrias, para a hotelaria, para os car rentals, para outras coisas de lazer. O revenue management nas airlines é quando eu vou pesquisar ao site e depois vou lá 2 horas depois e o preço aumentou. Exatamente, e se fores através de um Apple dá-te um preço, e se fores através do iOS ou se fores através do Android, os preços são diferentes, porque eles partem do princípio que um utilizador iOS tem mais dinheiro do que um Android. Coisas básicas são estas. Onde é que eu acho que o revenue management vai evoluir? Eu não acho, eu vejo a tendência, vai evoluir para outras áreas. Todas as indústrias que tenham ativos expressíveis, o que é que isto significa? Que é, se eu não vender hoje, amanhã eu não vou conseguir vender hoje. Por exemplo, um espetáculo, uma casa de concertos, um estádio de futebol. Se eu não vender hoje, amanhã não vou conseguir vender hoje. Eu tenho que vender hoje. Um quarto hotel, é isso, é um ativo expressível. Um gelado. Portanto, o revenue management vai ser implementado a todas as indústrias que tenham ativos expressíveis, desde a comida a copos de vinho, que já acontece, só ainda não está massificado. Portanto, a tendência é ser massificado a outras áreas e no caso em concreto da Climber, a hotelaria, nós, eventualmente, é uma questão de tempo, passarmos para outros segmentos, que é hotéis independentes, service apartments, hostels, alojamento local, dos Airbnbs da vida, coisas assim. Ou outras áreas como restauração dentro dos próprios hotéis, car parking, spa. Olha, venha fazer esta mensagem agora, o Tocha vou-lhe cobrar 60 euros, mas o Serra, você é mais bonito, vou-lhe cobrar 80. Mais bonito, estou-lhe a dizer bonito, mas é mais... Ouviste. Já ganhaste aquele elogio. Isso é muito interessante, por acaso nunca tinha pensado nisso, e realmente o revenue management aplicado aos produtos perecíveis significa uma grande alteração de paradigma na forma como nós consumimos e os produtos que compramos, né? E implica que vai estar tanta tecnologia ligada na nossa sociedade. Nem precisas de ir muito longe. O Uber tem as tarifas dinâmicas, exatamente o que eu estava a pensar, que é o início do revenue management. Mas a partir do momento que há dados e que sabe quais são os hábitos de consumo de cada pessoa, não é? É possível fazer esse acerto do preço, porque sabes o que é que ele valoriza e o que é que ele não valoriza, não é? Portanto, exatamente. E portanto, se o revenue management está associado a saber padrões de consumo, quem é que vocês acham que vai ser a empresa que vai ser líder em revenue management a nível mundial? A Google.
à Google. Daí nós estarmos com interesse em ir falar com a Google. Espero que isto esteja só a ser divulgado em Portugal. Aos concorrentes. Isso é muito interessante. Isso até leva para um ponto que é, isso no fundo até vai ajudar socialmente a sociedade, porque naquela conversa que há hoje em dia, quem tem mais pode pagar mais, quem tem menos paga menos para ter acesso a determinados produtos. Existe esse movimento. Correto, mas não tenhas dúvidas que, em primeiro lugar, o objetivo é fazer mais dinheiro para as empresas. Claro. Mas claro que vai sempre conseguir melhor customização para os Mas essa clientes. ideia das massagens, esse exemplo das massagens que estavas a dar, pá, há pessoas que não vão fazer massagens, ponto. E se calhar eles têm parado o spa de massagens ali horas e horas. E uma venda de 10, 20, 30 euros para eles seria um revenue interessante. Em horas mortas, usar o spa para fazer vendas a clientes que não tenham tanta disposição financeira. Sem dúvida. Mário, agora voltando um bocadinho a outros pontos, epá, a Climber não é a tua primeira startup. Uhum. Quais foram os ensinamentos maiores que tu tiveste até chegar à Climber? Ou seja, da tua experiência de empreendedorismo anterior? Olha, a Climber é a terceira empresa. Aprendi muito na primeira e na segunda, e na Climber já vou com o MBA. A primeira aprendi, eu estava sozinho. Logo aí é um problema. E eu acredito que uma empresa para ter sucesso, o empreendedor não pode estar sozinho. Pá, há casos que aconteceu, mas também não era a primeira vez que o founder era founder. De forma geral, um founder vai ter up and downs na sua vida enquanto empreendedor, e se não tiver outro gajo para criar mais balanço, não vai funcionar. Pelo menos 2, 3 founders é necessário. E eu vejo com frequência startups que têm mais founders, 4, 5, a terem ainda mais sucesso. Porque conseguem-se todos balancear. E nós somos humanos, falhamos, temos dias maus, ficamos doentes, não conseguimos responder a tudo. Portanto, ter mais founders acho que ajuda. Isso foi um ensinamento. Segundo, eu acredito realmente que as startups, principalmente de índole tecnológica, têm que ter o seu core internamente. E o que eu fiz de errado na minha primeira empresa foi fazer outsourcing do core. Subcontratei para a China. E podia ter subcontratado em Portugal, se calhar ainda tinha algum controle, mas eu não era técnico e estava a tentar fazer o controle dos desenvolvimentos técnicos de uma aplicação. Então, obviamente que os prazos de entrega derrapavam sempre. Eu não conseguia comunicar bem com os chineses, porque eu não falava bem chinês, eu também não falava bem inglês. Não conseguias controlar a qualidade do produto? A quantidade do produto ficava aquém, os prazos de delivery derrapavam e, portanto, o meu orçamento também derrapou. Portanto, isso foi o segundo erro. Terceiro erro, estava completamente isolado do ecossistema. Qual é a diferença entre montar uma empresa em Lisboa ou montar uma empresa na Serra da Estrela? Eu adoro a Serra da Estrela, mas não tenho um ecossistema à minha volta. Ainda ontem tivemos na Founders and Conference, do Founders Founders, com 40 founders em etapas diferentes do seu ciclo de vida, de startups, mas uns Series B, Series C, outros Series A, outros Series C. Para mim é super importante ver como é que pensam e como é que reagem, como é que planeiam os founders que já estão numa etapa superior à minha, onde eu vou querer chegar. E isto aplica-se em todo o lado, a arranjar advisors também. Eu não tinha na minha primeira startup e segunda startup, não tinha advisors. Fez uma diferença brutal. Na Climber, a primeira coisa que eu fiz antes de encontrar o meu cofundador foi encontrar um advisor. Alguém que já tinha passado pelo processo que eu quero passar. Quero montar uma empresa tecnológica no setor da hotelaria e turismo e que tenha vendido uma empresa passado X anos. Tenha feito uma exit. É exatamente esse processo que eu queria. Então eu fui encontrar primeiramente um founder, meu advisor, que me sabia indicar. E nos primeiros 6 meses ele ia de mão dada comigo, fazer uma chamada todas as sextas-feiras, a dizer, pronto, agora é isto que tens de fazer, agora é isto que tens de fazer. Isto é brutal. E hoje em dia eu continuo a ter estes advisors, numa base regular, em diferentes modelos de funcionamento. Uns têm equity, outros pagos, outros são mentores. Mas é importante ter alguém para nos ajudar. Na segunda empresa, isto é uma coisa super crítica, criei a empresa com o sócio errado. Eu e o Luís claramente não tínhamos a melhor relação de confiança. Ele claramente tinha um perfil técnico, engenheiro de software, eu trazia a parte de negócio e hotelaria, estávamos a criar uma solução para o setor da hotelaria, mas não havia confiança entre nós. E portanto logo ali havia egos envolvidos. E portanto logo ali não iria dar certo. Nós não devíamos sequer ter começado. E portanto isto é como as relações pessoais, romance. Se temos dúvidas, não há dúvidas. Não vai acontecer. Não vai, vamos tentar mais novamente, querido. Não vai dar. Mais à frente vai quebrar. Portanto, o que nós fizemos foi adiar o inevitável, que foi passado um ano, acabámos por nos separar. A equipa colidiu depois de passarmos por um programa de aceleração em que era suposto fazermos crescer.
Acelerou-nos, Partiu. foi a partida. O que foi ótimo, separámos bem. Foi a única razão. Pronto, essa foi um dos motivos. Um outro erro que eu fiz, quer na primeira, quer na segunda, não aprendi nem à segunda, foi o que nós já falámos já há bocado, que é desenvolver-se produtos que ninguém quer. Ou seja, eu estava a criar na minha primeira empresa guias digitais para cidades europeias. Guias digitais, eu vou visitar Barcelona, preciso de um guia, pode ser Lonely Planet, pode ser American Express, no caso comprava o meu. Só que em vez de validar com alguém que vai visitar normalmente cidades europeias e que tem um telemóvel Android ou um smartphone e que estaria disposto para pagar informação de viagem, eu fui validar com pessoas que viajavam, amigos meus da minha terra, pá, que vão viajar uma vez por ano, mas vão para a Serra da Estrela ou vão para a Figueira. Não é o mesmo perfil. Tinham a mesma idade, tinham filhos, ou podiam não ter filhos, pronto. Mas o behavior dessas pessoas é diferente daquilo que eu estava a tentar desenvolver um produto para. Portanto, eu validei o produto com a pessoa errada. E isto acontece todos os dias no empreendedorismo. Mas com quem é que falaste? Com como é que validaste? Fiz 100 surveys. E os 100 surveys foram todos para a mesma persona. Persona é o grupo de pessoas que têm características similares. É porque se não for, este survey não serve para nada. E portanto o que nós fazemos é acabamos por fazer produtos que ninguém quer, ou que não foram validados, ou que foram validados sob a persona errada. E portanto, quer para a minha primeira empresa, para a segunda, eu fiz isto errado. E isto é uma coisa tão simples como ler a porcaria do livro do Lean Startup, que ensina-nos esta metodologia. Portanto, eu acho que é uma das bíblias do empreendedorismo ler este livro no início, quando se está a iniciar uma startup. Eu não dou mentoria a um founder hoje em dia que não tenha lido o livro ou que não queira ler, ou que não esteja a ler naquele momento. Eu passo do livro, ele vai a ler primeiro, depois podemos falar. Se o gajo não ler, eu não vou sequer falar com ele. Porque, pá, é ensinar coisas básicas. Eu não estou para estar a ensinar coisas básicas. Portanto, aprendi isso na minha segunda startup e primeira. Na terceira, hoje em dia, não se faz nenhum desenvolvimento de feature sem que o cliente tenha dito, ou vários clientes tenham dito, não é só de um, vários clientes tenham dito, eu quero este desenvolvimento desta feature, estou a pagar, já há cartas de intenções assinadas a dizer, se esta feature estiver desenvolvida nesta data, nós vamos pagar por ela. Ou o cliente até já pagar por ela antes de estar desenvolvida, que ainda aconteceu recentemente. Não é Portanto, aquela coisa dos clientes, pá, que gostam muito de dizer, se tivesse essa features, eu de facto dedicava ao serviço, não é? Até lá, pá. Não é? E acaba por ser nice try. Tranquilo. vai fazer merda, desculpa. A feature foi a vida. Mas olha, agarrando só nesse ponto, eu queria só questionar uma coisa que é, como é que nós encontramos o balanço entre, portanto, nós estamos a desenvolver um produto que seja inovador, e as startups estão sempre a desenvolver produtos inovadores, e como é que tu encontras o balanço entre aquilo, porque às vezes o cliente não sabe o que quer. Portanto, o cliente pensa que sabe o que quer, e às vezes nós temos que introduzir determinada inovação em problemas que existem. Como é que tu vais fazer o balanço entre o que o cliente diz que precisa e aquilo que é a tua visão no futuro, portanto daqui a 2, 3, 4, 5 anos, e portanto tu queres ir por um determinado caminho, mas o cliente diz, não, mas o meu problema é este, e tu dizes, sim, mas eu também quero. Estás a perceber? Eu concordo inteiramente com isso. Isso é uma coisa muito tricky e difícil de avaliar, e ainda assim é crucial. E há startups que conseguem fazê-lo e outras que não, e as que não fazem morrem. E é um fine line entre o entendimento. O que é que eu sei hoje em dia? E a velha nota de o cliente tem sempre razão. Ok. Vamos continuar a aplicá-la. Mas o cliente nem sempre sabe o que quer. E se eu for com um grupo de 20 features e disser, destas 20, o que é que você quer? O gajo vai dizer, quero tudo. Mas se eu lhe disser, ok, mas você só pode escolher 5, o gajo vai, dentro dessas 20, escolher 5. Portanto, passa do querer tudo para querer 5. Portanto, o gajo tem um nível de prioridade, certo? E dentro dessas 5 eu posso fazer outra coisa, que é dou-lhe 1, 2, 3, 4, 5 e o gajo tem que ordená-las de 1 a 5, qual é que é mais relevante para ele. E o gajo vai saber ordenar dessas 5 que escolheu, vai ordenar de 1 para 5, sendo a 1 mais importante, o 5 menos importante. Portanto, se eu desenvolver a 1 e a 2, eu estou ali a usar a lei do Pareto, que é 20% das minhas features vão dar 80% da satisfação ao cliente. Então eu tento aplicar essa lei de Pareto e a priorização. Eu acredito que todos os founders deviam fazê-lo. Porque se eu for com uma pergunta muito abrangente, isto seria útil para si? O cliente vai sempre dizer que sim. Nunca vai dizer que não. Mas depois na prática o gajo não vai usar. Portanto, nós queremos desenvolver coisas, dessas 20, temos que retirar a poluição e ordenar por prioridade para saber exatamente o que é que ele vai estar disposto. Outras coisas que nós podemos fazer para nos ajudar a validar, a desenvolver coisas que depois de facto vão ter clientes. Nós estamos agora a entrar no Brasil. Antes de eu sequer fazer uma decisão de investimento, vamos para o Brasil, eu não faço esta decisão de ânimo leve.
Vai requerer investimento da minha parte, muitas idas minhas ao Brasil ou da equipa, tempo perdido e dinheiro investido. Que eu podia estar a usar noutra parte qualquer para crescer a empresa. Portanto, o que é que eu fiz? O que é que nós fizemos? Vamos lançar uma carta de intenção em que o cliente assina a dizer, se em janeiro ou em fevereiro de 2000X a Climber tiver isto desenvolvido, nós pagamos os 3 euros por quarto por mês, que é o nosso modelo de subscrição anual. E o cliente assina aquilo. Para nós, ter um documento assinado, mesmo que seja um contrato, se for um contrato ainda melhor, mas se for uma carta de intenção, já nos mostra que há interesse por parte do cliente. Até há um commitment. E nós temos experiência passada que todos os clientes a quem nós fizemos cartas de intenção tornaram-se nossos clientes mais à frente, pagantes. E ainda permanecem connosco hoje em dia. E nós levamos isto, a carta de intenção, a 10 grupos hoteleiros no Brasil. Há 4 que assinam. Pronto, então vamos focar nesses 4. Se eu quiser depois perceber que tipo de features é que seriam mais importantes para esses 4, eu vou falar com esses e faço o processo que eu acabei de mencionar há bocado da priorização. Porque as features que nós temos em Portugal, ou que estamos a usar para vender a Climber no outro lado do mundo, não são necessariamente as mesmas features que vão sempre necessárias no Brasil. Certo. Portanto, E como é que tu fazes push de inovação? Portanto, ainda naquela pergunta, tenho uma visão e os clientes não me estão a falar deste problema, mas eu acho que se nós resolvêssemos isto, revolucionava. vou dar um exemplo. Alguém sabia que o iPhone ia ter uma adoção brutal como teve hoje em dia? Ou um smartphone? Ninguém sabia. Quando o Steve Jobs veio dizer, pá, aqui uma nova coisa, que é teres um telefone no bolso, onde não vais passar a trabalhar, onde vais estar a dedicar 2 horas por todo dia, o pessoal dizia, este gajo é maluco. E hoje em dia é uma realidade. E portanto são gajos que conseguem perceber a tendência do mercado. E nós na Climber também conseguimos perceber a tendência do mercado. Achamos nós, conseguimos. Pelo menos tentamos fazer esse trabalho, que é, para onde é que o mercado está a ir? E nós conseguimos ver. O mercado está a ficar cada vez mais automatizado. As pessoas têm cada vez menos tempo. Existem tecnologias disponíveis para facilitar a vida do hoteleiro. E não, então vamos combinar isto tudo. Vamos combinar a inteligência artificial para identificar o que é que nós podemos resolver em termos de dados com o hoteleiro já numa base normal. Está sempre à procura. Para ser ele a decidir, esse algoritmo a decidir. Vamos automatizar tarefas que estão a ser replicadas manualmente todos os dias, vamos automatizá-las. Então o que nós estamos a tentar fazer na Climber é um software 100% automatizado, que é a espécie de uma Siri, mas para revenue management. Eu digo, em que dias é que eu preciso subir o meu preço nos próximos 3 meses? E a Siri vai responder, nos próximos 3 meses vai ter que subir o seu preço, neste dia. E porquê? A razão é esta. Tem canais que eu devo fechar. Se você fechar este, há previsão de vender mais no outro canal e ter X incremento de receita. Portanto, ter um assistente automático que vai responder às perguntas do Revenue Manager. O Revenue Manager só vai usar a sua estratégia, mas não vai implementar as táticas. Quem está a implementar é o sistema. Portanto, é para aí que nós estamos a caminhar. Se eu for perguntar a um hoteleiro hoje em dia se ele quer ter a Siri do Revenue Manager, o gajo vai se querer, não, eu não quero ter isso porque vocês vão estar a criar um robô que me vai substituir, a minha relevância do meu trabalho vai deixar de existir. Eu quero continuar a receber um salário e quero continuar a trabalhar. O que nós temos é que mostrar que o gajo vai continuar a ser importante, vai continuar a existir, não vai deixar de existir Revenue Managers, vão existir mais, a sua tarefa, o seu dia-a-dia vai mudar. E o trabalho dele vai ser mais eficiente. Mais assim. Mário, gostava de abordar aqui um tema que é um tema em que tu estás à vontade. Pelo menos aqui dentro da nossa comunidade, tu és conhecido como sendo um excelente angariador de investimento. Eu pensava que ias dizer que eu era o gajo mais transparente. Que conselhos é que tu podes dar, efetivamente, a quem está a começar, que está mesmo a começar? Alguns. Fazer fundraising, levantar capital, é a mesma coisa de um processo de vendas. Portanto, é um funil que começa mais largo e afunila e só pinga cá em baixo alguns clientes ou alguns investidores. O que significa que temos que falar com muitos para cair em poucos. Isso é a regra básica. Ter as várias etapas do funil bem identificadas e que aquelas correspondem, qual é que são as timelines de cada uma delas e qual é que é a timeline total desse funil é muito importante. Porque se eu vou falar com o investidor e digo, Zerra, dá-me lá 100 mil euros para amanhã, obviamente isto não é realista. Portanto, para cada ronda de investimento que nós vamos estar a levantar para a startup, essas rondas têm diferentes timings. Uma Series A demora, se calhar, menos tempo que uma Pre-Seed. Parece
parece Estranho. Exato. mas uma Series A o gajo já sabe fazer a ronda, já tem conhecimento acumulado, já tem métrica, já tem a história montada, já conheceu os investidores de antemão, portanto é mais rápido. Porquê que as primeiras rondas demoram mais tempo? Porque há uma curva de aprendizagem que o founder tem que passar. Agora, como é que o founder pode reduzir essa curva de aprendizagem? Primeiro, lendo livros, falando com outros founders. É muito importante estar, mais uma vez, num ecossistema, porque se alguém vier ter comigo, que acabei de levantar uma ronda, e o gajo quer levantar eu terminei em janeiro uma ronda, vem um gajo ter comigo e diz, olha, eu quero levantar em janeiro, agora começar a iniciar uma ronda. Eu sei quem são os investidores que estão ativamente a investir. E, portanto, eu vou poupar-te muito tempo a dar mentoria, dando mentoria a esse novo empreendedor, e eu vou conseguir poupar muito tempo indicando-lhe e fazendo introduções a investidores. E eu, assim como outros founders que acabaram de levantar capital, e em geral na comunidade dos founders, nós estamos bastante abertos para fazer introduções aos founders, porque sabemos que é um processo desgastante e que pode matar a empresa. E que o tempo do founder teria de ser muito mais útil se tivesse a ser utilizado em operações a aumentar as vendas da empresa. Portanto, falar com founders é super crítico, founders que tenham acabado de passar pelo processo, founders com mais experiência, tratar o funil como uma coisa profissional ao qual eu vou estar dedicada parte do meu tempo, e parte do meu tempo não é 10%, nem 20%, nem 30%, se eu vou levantar capital, esta vai ser a minha tarefa número 1, se não o meu full-time job nos próximos X meses. E quanto, mais uma vez, se é uma ronda pre-seed, eu tenho que considerar pelo menos 9 meses, 12 meses. E honestamente vejo founders a demorarem 14 meses. 9 meses, 12 meses? 9, 12 meses para levantar uma ronda. Mas eu frequentemente vejo founders que demoraram 14. Eu frequentemente vejo founders que acham que em 2, 3 meses vão levantar uma ronda. Isso não é realista na realidade portuguesa. Não vai ser nos próximos 2 anos, nem 3 anos. Não existe. Não consegue levantar dinheiro em 3, 5 meses para uma pré-seed. Impossível num pré-seed ou num seed. Numa ronda Series A que venham o founder da Dash, que já teve 4 empresas e sabe quem é que são os investidores, consegue fechar numa semana uma ronda, eu entendo. É raro de acontecer, mas eu entendo. Mas isto é exceção e não a norma. Sim, já tem relação com os investidores e provavelmente muitos investidores já o seguem antes, ou seja que for a estratégia que ele usa, já é muita experiência naquela área. Normalmente quem está a levantar pre-seed é das primeiras rondas que está a fazer na vida, se não a primeira, não é? Não tem relação com os investidores. E acho que também uma das coisas que eu noto muito é, não tem a documentação pronta. Há documentação que é necessário preparar e nós recebemos startups que escrevem um e-mail. I've been there, done that. Na minha primeira ronda não tinha nada preparado. Nem sequer tinha um pitch bem montado. Um pitch deck é uma apresentação de 8 a 12 slides ou 15 slides no máximo, que conta a história da tua empresa, problema, solução, mercado, tração, time, go-to-market, etc. Eu nem sequer tinha isso. A startup só tem um texto de e-mail. É horrível, certo? É muito importante perceber que quando se vai entrar numa ronda de investimento tem que haver uma pré-preparação. E essa preparação demora um mês, digamos. O que é que se vai ter que fazer? Um pitch deck bem montado, em que se vai receber feedback de vários founders ou investidores até, de sofrer várias iterações. Portanto, eu criei uma primeira versão do pitch deck, já recebeu feedback de amigos, não é amigos founders, gajos que sabem o que é que estão a avaliar. E depois que eu vou falar com investidores que eu chamo o Tier 3, o Lower Tier, que são investidores que eu à partida sei que eles não vão querer investir em mim, para me dar feedback e eu melhorar o deck antes de ir falar com o Tier 2, que são aqueles que eventualmente até poderão investir, antes de ir falar com o Tier 1, que são os gajos que eu realmente quero trabalhar e que eu acho que há um fit perfeito com a minha startup. Outras coisas. Preparar um data room, que é simplesmente é uma Google Drive folder, uma pasta, onde eu tenho os estatutos da empresa, os shareholder agreements já assinados, os contratos de trabalho, os contratos com parceiros, os contratos com as empresas que acabei de fechar, que são meus clientes, toda a papelada da empresa que o investidor vai ter que rever se está ok, quando está a fazer a sua due diligence, sua diligência. Porque antes de investir, o investidor quer ver que não há dívidas na empresa, que eles não têm coisas que não foram comunicadas. Então essa pasta é super essencial e numa fase inicial nunca ninguém faz. E depois quando chega o momento de fechar o acordo, os founders ficam surpresos porque as burocracias, né? As burocracias estão a demorar muito tempo. Mas o que é as burocracias? As burocracias é o investidor se verificar-se que a empresa não tem por ali coisas escondidas. Faz todo sentido.
Outras coisas, preparar um email blurb, que é um e-mail introdutório que eu vou usar para o Tocha, vou enviar-te para ti. Tocha, faz-me uma introdução ao Serra. Olha, aqui está 2 parágrafos sobre a minha empresa. E esse texto o mais simples possível. Eu sou o Mário, fundador da Climber. Climber faz X. Nós estamos a levantar uma ronda de X. É esta avaliação. E queremos falar com o Tocha, com o Serra, é o investidor, porque ele normalmente investe em startups health, e a minha startup é health, e eu acho que há aqui um fit. E um e-mailzinho fácil que é para mim ser só reencaminhar e não andar a perder tempo. Só reencaminhar. E, portanto, nunca contactar investidores, eu pelo menos sugiro isso, nunca contactar investidores com quem nós nunca falámos, portanto, não fazer cold reach Sim, cold reach, eu percebo o que estás a dizer. A frio. A frio. Contactar sempre investidores através de alguém. Quem é que é esse alguém? Um founder que já conheça os investidores, ou arranjar uma empresa, ir ao site do investidor, ver que startups é que eles investiram. Eu até conheço uma ou 2 startups e pedir a esses founders para introduzirem-nos, ou no caso, eu uso todos os dias, ir ao LinkedIn, ver quem é o investidor, com quem é que eu estou ligado, e pedir a essas pessoas para fazer a introdução. Ou perguntar, estás confortável para me introduzir ao Serra? Porreiro, então faz-me essa introdução, por favor, vou-te enviar agora com um e-mail blur. Portanto, nunca introduzir, porque o investidor também, mais uma vez, está sempre a mitigar risco. O papel do investidor é mitigar o seu risco. Ele quer fazer investimentos, sim, mas o chamado capital de risco é falso. Portanto, o investidor não está assim com tanto interesse em arriscar. Quer arriscar com controle. Quer arriscar com controle, e o máximo possível. E, portanto, se vier alguém recomendado da sua rede próxima, vai ter a confiança é muito maior confiança. E, portanto, nós temos que pensar sempre do lado do investidor também, não só do lado do founder. E é difícil fazer este papel, mas quanto mais experiência nós temos, mais fácil se torna. Mário, e em que medida é importante o tipo de investidor? É importante falar com o investidor certo. O que é que chamas de investidor certo? Na fase certa, no vertical certo, e que esteja ativo a investir. Que era os tier 1, tier 2, tier 3 que há bocado estavas a falar. Por exemplo, sim, no início dão uma lista de investidores, e os founders, quando começam a falar uns com os outros, eu rapidamente recebo ou passo uma lista de investidores numa determinada geografia em Portugal a alguém. E o gajo fica perdido. Com quem é que eu vou falar destes 100 ou 200 investidores? Com quem é que eu vou falar? Eu fiz o erro de falar com 200 no início. Ou 300, eu acho que já falei com 300 investidores no total. Fiz esse erro. Hoje em dia, eu sou muito mais cirúrgico, eu só vou falar com 10. Porquê? Porque eu já sei com quem é que eu quero realmente falar. Quem é que é o gajo que investe no meu segmento, no meu caso B2B, Software as a Service, na minha fase de investimento, seed, e agora começar a falar só com investidores que investam seed, Series A, e que estejam ativamente a investir. Que significa que têm fundos disponíveis, ou vão ter os fundos disponíveis dentro do prazo do que eu quero fazer o levantamento, de 7, 8, 9 meses. Porra, então vou falar com eles. Se não tiver, não... Posso ir para pedir recomendações, mas não é a minha prioridade. E há outros critérios que têm a ver com uma coisa muito simples. O investidor investiu na minha concorrência, então não vou falar com o gajo. Claro. Porque se eu te vou estar a enviar um deck da apresentação da minha empresa, ou um plano financeiro, ou um estratégia gajo, toda, o que é que eu acho que vai acontecer? Obviamente que o investidor vai passar aquilo à empresa que já investiu. E, portanto, tem que haver sempre um due diligence por parte do founder. Por isso é que é um trabalho full-time e não é part-time, a ir aos sites das empresas, ver quem é que eles investiram, tentar saber se eles já investiram alguém, a concorrência, se não é claro. Eu já fiz esse erro de enviar um deck para um investidor que investiu na minha concorrência. Hoje em dia eu nem sequer envio o deck. Não envio o deck no primeiro e-mail. Hoje em dia mando um e-mail e alguém me introduz. E só depois é que o investidor pede um deck de volta. Não é? Pede um deck e dizer, olha, podes-me enviar mais informação, nós temos interesse em falar, mas antes disso queria só ver se faz sentido. Manda-me o deck. E nesse caso eu mando o deck, mas nunca se manda um deck à partida. E os founders, early stage founders e first time founders querem enviar tudo logo de uma vez. Querem despachar o processo. Não é assim que funciona. E o que eu mais odeio é quando metem toda a gente em BCC, ou pior, em CC. Olá investor. Olá investor. Hi investor, we're raising a round, look at our deck. Não se preocupam com nenhum fit com o investidor. É terrível. Mas pronto, é falta de educação do mercado de founders. Mas julgados, sim, pode haver o bom senso, mas não há ninguém a ensinar founders. A única cadeira que eu desisti na faculdade foi a cadeira de empreendedorismo. E olha, sou empreendedor. Porquê? Porque era teoria. Eu não era capaz eu estava a sofrer lá dentro. Portanto, é mal ensinado nas faculdades ou não é ensinado de todo. Claro. Olha, tu tens uma frase
que é If you do what you love, you'll never have to work a day in your life. Foi o que disse isso? Foste tu que disseste? Ei, filósofo. Sentes que chegaste a essa fase da tua vida em que o que tu fazes para ti nem sequer é considerado trabalho? Pá, eu vou ser honesto. Podias-me pagar 50 mil euros ao mês, 600 mil euros ao ano para fazer outra porcaria qualquer, eu não fazia. Eu, pá, sou founder, sou altamente comprometido à minha causa e estou a fazer aquilo que eu gosto e não mudaria para nada. Portanto, incentivos económicos não é o que me motiva, é fazer o que eu quero. Pá, e assim, da mesma forma que eu estou a fazer climber agora, eu sei perfeitamente o que é que vem a seguir. Tenho bem claro na minha cabeça o que é que eu quero fazer na minha vida. E portanto, vou continuar a fazê-lo. Nota-se claramente. Vamos à frigideira? Vamos à frigideira. Olha, Mário, frigideira. nós aqui para terminar temos aqui uma frigideira. Como sabes, isto é um podcast Pá, ainda não Bitalk. sei, vamos embora. Portanto, tenho aqui uma frigideira com vários ingredientes. Eu vou-te pedir que escolhas um. Ok? E é um envelope. Tens que abrir, ler a pergunta e responder. É isto aí. Ok, batatas fritas? É a tua cena. Vou sacar um envelope com batatas fritas. Tem a mensagem seguinte: se pudesses levar alguém para uma escalada, que ele levarias? Brutal. Pá, pois. Eu levaria a minha namorada, que eu não tenho. Bom, fica aqui uma call. Isso é uma call, não é? Boa dica, boa dica. Olha, Mário, muito obrigado por teres vindo. Foi muito bom falar contigo, de ouvir os teus insights. O Bitalk termina por aqui. Já sabem que nos estão a ouvir na plataforma em que nos estiverem a ouvir. Provavelmente tem um subscribe, um like. Façam esse subscribe, esse like. E para a semana nós voltamos com mais um convidado. Muito bom. Obrigado, Mário. Obrigado a vocês. Abraços.